Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês me deixaram aqui na comunidade no YouTube. Muita gente nova chegou nos últimos dias, inclusive sejam muito bem-vindos se vocês chegaram aí nos últimos dias. Hoje eu vou responder essas perguntas para vocês me conhecerem um pouco melhor, para vocês entenderem um pouco do que eu faço aqui no YouTube. Vocês deixaram várias perguntas legais. Antes de começar a respondê-las, eu só vou te pedir para clicar no gostei, caso você goste desse vídeo, caso você esteja gostando dos conteúdos que você está descobrindo aqui no canal. Eu quero te dizer também para você dar uma fuçada aqui. Eu já vi que vocês me perguntaram várias coisas e aqui no canal tem muita coisa relacionada a disciplinas espirituais, hábitos, fé na vida comum, no cotidiano. Tem muitos vlogs, então dá uma fuçada aí no canal que você vai achar muito conteúdo legal. E por último, quero te convidar a conhecer a minha campanha de apoio coletivo lá pelo Apoia-se. Lá você tem vários benefícios, você pode me apoiar financeiramente, me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui pro canal e você vai ter muitos benefícios incríveis, como por exemplo, você pode fazer parte do nosso Clube do Livro. Então vai lá, eu vou deixar no link aqui embaixo para você conferir a minha campanha de apoio coletivo. Agora bora lá para as perguntas. A primeira pergunta é muito legal, é sobre criação de conteúdo, é da Samara e diz o seguinte: Oi Gabi, estou amando o seu canal e seus conteúdos têm edificado muito a minha vida. Ela diz que também está tentando iniciar nessa vida de criação de conteúdo para a internet e ela pediu para eu explicar como é que eu concilio os meus horários de mãe e de criadora de conteúdo e em que momento eu faço cada coisa. Assim, na verdade eu tenho várias funções, vários papéis. Eu faço faculdade, eu crio conteúdo, eu cuido da minha casa, cuido do meu filho, trabalho pra fora também. Até pouco tempo atrás eu trabalhava como social media, agora eu me dedico exclusivamente aqui à internet, né? E à minha casa, né? Que é o meu principal ministério, meu principal trabalho, minha casa e minha família. Mas falando de horários, de como eu concilio as coisas, eu tento trabalhar, assim, esse trabalho de computador, de gravar vídeo, de fazer roteiro, enquanto o Timóteo dorme. Então eu aproveito as duas sonecas dele para fazer esse trabalho de sentar e produzir coisas, seja gravar, editar, postar, fazer roteiro, tudo isso eu tento fazer enquanto ele faz as sonecas, porque quando ele tá acordado, eu não quero deixar ele no computador do meu lado, eu não quero que ele me veja ficar ali o tempo todo no celular, então eu uso as sonecas dele pra isso, e aí as minhas outras demandas, as da faculdade eu tento estudar de noite, sabe? Mas aí minhas outras demandas de casa, né, ir ali com o Timóteo e tal, de fazer as coisas com ele, eu faço enquanto ele tá acordado. Então uma coisa que me ajuda muito é que desde o começo, desde quando ele nasceu e ali bem bebezinho, eu já acostumava ele a me observar fazendo as coisas. Então, o Timóteo vai vivendo enquanto eu tô vivendo, né? A vida dele vai acontecendo junto com a minha. Tem vários vlogs em que eu mostro melhor isso, mas eu faço as coisas de casa, eu cozinho, tudo eu faço com ele por perto. Claro que lá no começo era muito mais trabalhoso, porque ele queria atenção, e aí ele chorava. Aí eu ia lá, parava o que eu tava fazendo, dava atenção, voltava. Então é um trabalho de formiguinha. Mas pra mim é muito importante, é fundamental que o Timóteo saiba tanto aproveitar o tédio, brincar sozinho, como participar da vida na casa, né, junto comigo. Então, quando ele tá acordado, não é aquela atenção exclusiva, 100%, eu vou ficar ali só com ele, porque senão eu não vou conseguir fazer nada. Então é assim que eu organizo o meu tempo. Enquanto ele dorme, eu tento focar na produção de conteúdo. Ele faz uma soneca de entre 50 minutos e 1 hora de manhã e uma outra soneca com essa mesma duração de tarde. E aí eu tento espremer tudo que eu preciso fazer nesse momento. Agora, no mês de julho, eu tava de férias da faculdade, eu estudo de noite. E aí eu também tinha muito tempo pra fazer as coisas, muito assim, bem entre aspas, né? Pra fazer as coisas de noite. Mas aí agora minhas aulas estão voltando e aí vamos ver como é que essas coisas todas vão ficar. A próxima pergunta é da Ohana. Oi, Gabi, poderia falar um pouco sobre finanças e como vocês se organizam em relação a dinheiro, reservas e gastos do mês? Explica apenas o que você quiser expor sobre o assunto. Sinto que o mundo cada vez mais cria necessidades para que a gente compre mais coisas. Assim parece que sempre precisamos de mais dinheiro para viver durante o mês. Ela disse que tem esses problemas de gastos, né? Assim, eu não sou a melhor pessoa do mundo, tava falando de organização e planejamento. Nós aqui em casa não somos os melhores do mundo organizando finanças. A gente tá procurando aprender mais sobre isso. Algo que nós não somos referência, né? A gente precisa estudar e aprender melhor sobre essa questão de finanças. Porque quando a gente casa, por mais que a gente tenha gastos antes, por mais que a gente
gente já ganhe dinheiro ali e administre algum dinheiro, quando a gente casa, a coisa muda de cenário, né? Tem várias coisinhas que a gente precisa administrar. Mas falando com relação a comportamento de compra, o que eu posso dizer que tem nos ajudado muito, que a gente errou muito no começo do casamento, é que a gente realmente não batia as contas ali. A gente, eu quero comprar isso e é inofensivo aqui esse gasto, né? Então, uma coisa que nós temos aprendido é pensar naquilo que faz sentido pra nossa vida. Então, desde uma roupa, será que eu tô comprando isso aqui só porque eu quero comprar uma comida? Eu vou pedir aqui essa comida porque eu tô com preguiça de fazer comida. Então a gente tem tentado identificar a raiz do nosso desejo por comprar. Então, essa roupa é porque eu tô precisando? Essa roupa vai se desgastar e vai durar ali 1 mês, 2 só? Então, será que faz sentido eu comprar? Comida também a gente pensa muito. Será que eu pedir essa pizza ou eu comprar isso aqui? Será que isso... Enfim, né? Por que eu tô fazendo isso? Será que eu não posso me organizar pra ter comida aqui em casa que me faça não querer pedir comida fora? Então, a gente tem buscado estudar a raiz dos nossos comportamentos de compra, né? Mas essa questão de organização mesmo, de finanças, a gente ainda tá caminhando. Então, aí, gente, depois eu venho aí com a resposta melhor pra vocês. Porque, na verdade, eu preciso de dicas. Se você tiver um canal, alguém que você segue, que você lê, que você acha legal aí nessa parte de organização financeira, deixa aqui nos comentários que eu quero ir lá conferir. E assim, uma coisa básica pra gente, básica mesmo, que pra gente é básico e talvez pra você não seja. Aqui em casa, todo o dinheiro que entra nessa casa é nosso, né? Então não existe nenhuma divisão. Eu acabei de dizer pra vocês que eu não tô trabalhando mais como social media, eu tô me dedicando exclusivamente à internet, trabalho também dando uma aulinha ali de literatura cristã, né? Mas minha configuração de trabalho mudou, mas enfim, eu ganhando menos, ganhando mais, tudo que entra aqui em casa é nosso. Então tem essa questão aí com relação à organização familiar. Eu não faço a menor ideia como é que o casal conseguiria se organizar tendo divisão de finanças, né? Próxima pergunta. Gabi, sei que você cresceu na igreja, mas conte como foi sua experiência de conversão e como tem sido sua caminhada cristã. Tem uma outra pergunta sobre isso também, da Ju Magalhães. Em qual momento você encontrou Jesus? Quem era a Gabi antes de Jesus? Quem é a Gabi hoje? Muito profunda nessa pergunta, quem é a Gabi hoje? Gente, essas duas perguntas, né? A minha conversão, como a primeira pergunta coloca, eu cresci na igreja. Então, aprender do evangelho pra mim foi algo muito natural. A gente valoriza muito experiências muito assim, de conversão, né? Mas, considerando um cenário em que você cresce na igreja, cresce numa família cristã, o natural é que você vá aprendendo do evangelho desde sempre, né? O meu desejo pro Timóteo é que ele vá aprendendo o evangelho de acordo com as capacidades dele. Então agora ele vai aprendendo e aí isso vai ficando cada vez mais claro à medida que ele vai tendo mais cognição para entender, né? Claro que a obra do evangelho não é uma obra puramente racional. É o Espírito Santo, né? Que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e que nos mostra as verdades do evangelho. Então, pensando nisso, a minha conversão foi um processo muito natural e gradual. Natural no sentido de que não teve nada muito né? Não teve um dia ali que, nesse dia eu entendi o evangelho, nesse dia eu me converti, né? Então, foi um processo muito gradual, no sentido de que eu sempre ouvi o evangelho e eu só fui, na verdade, entendendo com cada vez mais clareza. Porque eu tava crescendo e me desenvolvendo cognitivamente, né? Então, eu devo dizer ali que no começo da adolescência eu entendi o evangelho com uma clareza muito grande, né? Então, eu fui batizada aos 12 anos, fiz profissão de fé com 12 anos. Então, foi algo muito... que aconteceu muito cedo na minha vida, mas também foi muito gradual, não teve nenhuma super experiência. Então, complementando a pergunta, a Gabi antes de Jesus, eu não lembro da Gabi antes de Jesus, porque pela graça de Deus, Jesus sempre esteve ali, né? De novo, não posso dizer um momento de conversão, mas eu não lembro de nenhum momento da minha vida sem Cristo. Claro que, de novo, a partir de um determinado momento eu entendi melhor e eu sigo compreendendo cada vez melhor e a gente vai passar a eternidade conhecendo a Deus cada vez melhor, crescendo cada vez mais em intimidade e em comunhão. Então, não lembro de uma Gabi antes de Jesus e esse é um tremendo privilégio. Esse é um tremendo privilégio que eu reconheço e que eu sou muito, muito grata a Deus mesmo. E a Gabi hoje é uma mulher casada, mãe, que busca conhecer cada vez mais a Deus. E esse conhecimento, sem dúvidas, preenche o meu ser, a minha vida.
me traz alegria diária, me traz alegria da salvação diariamente, me faz ansiar por estar com Cristo cada vez mais aqui e também na eternidade, na vida futura. E a Gabi hoje, com Jesus, hoje tenta trazer Jesus para cada pequeno aspecto da minha vida, por menor que ele seja. Então, Jesus está nos menores detalhes da minha vida e eu tento fazer com que isso seja real, e é isso que eu procuro compartilhar aqui também no canal. A próxima pergunta é da Laiana. Olá, eu sou nova aqui e tenho várias perguntas. Gostaria de saber se você sempre trabalhou em casa e se não, eu vou responder por partes. Então, eu comecei a trabalhar em casa na pandemia. Eu era estagiária de jornalismo, trabalhava numa escola. E aí eu comecei a trabalhar em casa porque todo mundo começou a trabalhar em casa. E aí depois que as coisas começaram a flexibilizar, eu lancei um clube do livro online. E aí eu passei a trabalhar exclusivamente com o Clube do Livro. Depois eu comecei a trabalhar como social media e nesse meio tempo eu conheci o Pedro, né? Eu conheci o Pedro um pouquinho antes da pandemia. E aí, como a gente namorava à distância, o Pedro estava começando a dar aula online, ele é professor de inglês, então ele estava começando a dar aula online de casa, né? Também, a trabalhar de home office. E a gente sempre, desde que a gente começou a namorar, a gente sempre pensou muito no estilo de vida que a gente queria ter depois que a gente casasse. E a gente viu que trabalhando de home office, eu poderia dar atenção à casa e continuar trabalhando. Claro que não é, você trabalha em casa e é como se você não trabalhasse, né? Mas eu conseguiria conciliar algum tipo de trabalho para fora da casa, porque cuidar de uma casa demanda muito, e dar atenção à minha família. Então, quando a gente começou a conversar, foi um desejo. Na verdade, eu já via muita gente que trabalhava em casa, hoje em dia é muito mais comum, né? Mas na época não era, ali 2019 não era tão comum. E eu, nossa, como isso deve ser flexível. Eu gostava muito da ideia de poder trabalhar em casa, de trabalhar numa biblioteca, de trabalhar num café. E de fato, gente, isso é incrível. Nossa, é incrível, incrível, incrível. Eu amo trabalhar de home office. Claro que tem as suas dificuldades também, mas foi aí que eu comecei a trabalhar, né? Aí depois que eu conheci o Pedro, a gente foi alinhando isso, né? Aí então eu fui buscando oportunidades de realmente trabalhar só de casa, trabalhar só de home office, porque o nosso estilo de vida hoje, como você é nova, né? Nós dois trabalhamos em casa, é ótimo, a gente trabalha muito, mas o fato de os dois estarem em casa é ótimo, a gente tá muito perto do nosso filho. Então, sem dúvidas, foi algo que a gente foi ali mexendo as pecinhas, né? Nos esforçando para que a gente pudesse ter essa flexibilidade de trabalho. A próxima pergunta achei muito legal. Você mora no Brasil? Sim! Eu sou cearense, nasci e me criei em Fortaleza, no Ceará, mas eu mudei pra cá, pra Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, depois que eu casei com o Pedro, meu marido. A gente se conheceu online. Eu vou deixar uma playlist aqui com a nossa história. Tem várias coisas lá sobre a nossa história e também sobre namoro, casamento e tudo mais. Então, eu moro aqui em Caxias do Sul desde dezembro de 2021. Às vezes, assim, por causa do frio e tal, da roupa, não parece Brasil, mas é Brasil. Eu moro na Serra Gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul. A próxima pergunta é de qual denominação? A gente tá mudando de igreja atualmente, estamos congregando, é bem recente, em uma outra igreja, mas eu posso dizer aqui, né, ainda não somos membros dessa nova igreja, mas eu posso afirmar que eu sempre fui presbiteriana, né, então eu cresci na Assembleia ali até uns 8 anos de idade, mas eu fui muito jovenzinha pra presbiteriana e fiquei lá, enfim, né, toda a minha teologia é presbiteriana, reformada, então eu sou muito de linha reformada. Nós estamos aqui indo para uma outra igreja em Caxias do Sul, né, mudamos recentemente, não vou falar ainda qual é, porque a gente ainda tá nesse processo, mas eu posso dizer que de teologia, né, teologia, os nossos pensamentos são todos de linha presbiteriana e reformada, tanto o Pedro como eu. A próxima pergunta é como organiza sua rotina no lar. Eu tenho um vídeo aqui inteiro falando sobre isso. Gente, ouro no ouro, muita dica boa. Clica aqui e vai lá assistir. É sério, tem muita dica boa. A Ana também perguntou como é que eu faço para reter o que eu leio. Eu amei que foram várias coisas aí bem diferentes. Mas eu faço pequenas anotações no livro mesmo. Antigamente eu tinha todo um sistema mais completo de anotações e de marcações. Eu tenho um vídeo meio antiguinho aqui no canal falando como é que eu faço isso. Eu vou deixar aqui nos cards para você conferir. Hoje em dia, com a rotina de mãe, estudante, universitária, dona de casa, criadora de conteúdo, né? Não dá para fazer tudo isso. Mas eu tento fazer pequenas anotações ali no livro mesmo. E também tento conversar. Eu falo tudo pro Pedro, tudo que eu leio, porque aí eu vou sintetizando, né? E vou transmitindo esse conteúdo. Isso me ajuda a fixar também.
Eu confesso que uma coisa que me ajuda, que não cabe para todo mundo, é criar conteúdo em cima dos livros que eu leio, né? Isso me ajuda bastante também, porque eu forço o tico e teco a sintetizar, internalizar para eu poder passar para frente o conteúdo. A Leoneide perguntou: Gabi, você hoje congrega em qual igreja? Sei que você era da presbiteriana, e qual motivo te fez mudar? Seu canal para mim é inspirador, já sou vovó, mas aprendo muitas coisas aqui. Eu fico muito feliz mesmo. Eu acho muito legal pessoas mais velhas me acompanhando, né? Eu fico feliz porque eu sei que o que eu falo aqui não vem de mim, né? Eu procuro trazer Bíblia, Palavra de Deus aqui para basear tudo que eu falo. Então, pessoas de todas as idades podem se beneficiar, né? Então, eu fico muito feliz, Leoneide. E como eu falei anteriormente, atualmente a gente está mudando de igreja. Aqui em Caxias só tem uma presbiteriana, e no Rio Grande do Sul, de maneira geral, tem pouquíssimas presbiterianas. Então, não é como se eu pudesse ficar morrendo de escolher, né? Fortaleza tinha várias igrejas presbiterianas. Então, o que eu posso dizer aqui é que às vezes a gente vai escolher uma igreja. Claro que a gente deve buscar uma igreja que a gente seja mais alinhado teologicamente, mas às vezes a gente vai precisar olhar para outras coisas também, né? A gente vai precisar abrir mão de algumas convicções teológicas que são secundárias, né, para estar numa igreja bíblica que pregue a palavra de Deus, e que também, né, tem outros fatores ali, né, de você escolhendo uma igreja que são coisas verdadeiras, coisas verídicas, boas, que você também pode procurar, como relacionamento, como até proximidade mesmo, uma igreja que você consiga ir com frequência, porque você tem como se locomover e chegar lá. Enfim, quero só dizer que não foi nada, não mudei de igreja por alguma mudança teológica no meu pensamento. Foi por outras razões, né? Mas, enfim, são coisas que ainda estão acontecendo e que talvez eu possa compartilhar alguma coisa ou outra com vocês no futuro. A próxima pergunta é a seguinte: você já sentiu alguma tristeza permanente na sua adolescência? Se sim, como lidou com isso? Ele diz aqui, ela, né, diz aqui que ama o meu conteúdo. Ai, que legal, fico muito feliz. A tristeza permanente na adolescência? Não. Assim, eu vejo que muitos adolescentes, até crianças, lidando com vários problemas de ordem psicológica, né? Hoje em dia. Quando eu era adolescente, essa questão de internet, rede social, não tava tão em alta. Eu não sou tão velha assim, né, de dizer que não tinha internet, mas a internet não era algo tão fácil, tão acessível como todo mundo, né, tem hoje. E então, a minha adolescência eu foquei muito em viver. Foi muito bom, assim, eu aproveitei muito a minha adolescência. Claro que eu tive várias questões ali de autoimagem, de maturidade mesmo, sabe? Hoje em dia eu fico pensando, meu Deus, eu sofria tanto por nada na adolescência, mas eram sofrimentos, assim, que, né, não era nada de depressão, de tristeza, de ansiedade permanente. Se você tá passando por isso, busque ajuda, busque acompanhamento psicológico, busque pessoas que possam te encorajar e te apoiar nesse momento. Próxima pergunta: qual o seu temperamento? Eu acho que eu já respondi isso num dos últimos vídeos, mas eu não sigo a teoria dos 4 temperamentos, não é algo que eu super levo pra minha vida, mas eu sou sanguínea. Gente, eu sou bem sanguínea. Como eu disse, eu não super acredito nisso, eu acho que é uma teoria bem simplista, né, que nós somos muito complexos pra caber ali num temperamento fechadinho, e é isso, minha vida é essa, eu ajo assim porque meu temperamento é esse, mas eu bato muito ali com as características sanguíneas, né, então eu sou pessoa expansiva, sou uma pessoa que tem facilidade de lidar com as pessoas, tendo a ser inconstante também, como os sanguíneos, mas aí eu tento corrigir isso com planejamento, com organização, com disciplina, né, me esforçando para ser disciplinada. Então, me encaixaria aí como sanguínea. E aí, a próxima pergunta é da Isabel. Eu achei super interessante. Oi, Gabi, eu queria que você falasse, se estiver confortável em falar sobre isso, sobre como foi a sua decisão de mudar de cidade após o seu casamento. Como eu comentei para você que está chegando agora, eu morava em Fortaleza, casei no dia 21 de dezembro de 2021 e me mudei para Caxias no dia 22 de dezembro de 2021, um dia depois. Você chegou a essa conclusão com base na submissão que a esposa deve ao seu marido, ou você e o Pedro conversaram e combinaram que seria assim? Pergunto isso porque para mim é confuso se a mulher mudar de cidade ou de igreja por causa do homem seria uma forma endossada biblicamente de submissão, por assim dizer, especialmente no noivado ou logo antes do casamento.
Tenho amado muito seu canal e seus vídeos têm me trazido para mais perto de Deus. Ai, fico muito feliz. Que o Senhor abençoe, que o Senhor continue a te usar e abençoar você e sua família. Amém. Muito obrigada pelo carinho, Isabel. E esse é um assunto muito interessante. A nossa decisão de morar em Caxias e não em Fortaleza se deu principalmente ao tipo de estilo de vida que a gente queria ter. Eu falei aqui que a gente conversou sobre trabalho, como é que seria uma forma interessante de trabalho pra gente e de estilo de vida antes mesmo da gente casar. A gente começou a falar disso lá no namoro e a gente também falou, né, obviamente, da cidade em que a gente moraria. E a gente queria um estilo de vida mais tranquilo. Fortaleza é uma cidade muito grande, muito maior do que Caxias. Eu vivi uma vida muito corrida, atarefada em Caxias e em Fortaleza. E Fortaleza é uma cidade muitíssimo mais perigosa do que Caxias. Eu amo Fortaleza demais, estou morrendo de saudade, mas eu não posso negar que a minha cidade, que eu tanto amo, é muito perigosa. Então, pra gente criar uma família, ter os nossos filhos, uma cidade mais tranquila, menor, seria mais interessante, né? Então, por isso a gente escolheu morar em Caxias do Sul e não em Fortaleza, na cidade do Pedro e não na minha cidade. Agora, relacionando essa decisão à questão da submissão, nós somos complementaristas, né? Então, sim, eu acredito na liderança servil masculina, né? Numa liderança que se sacrifica e que se doa ao máximo o marido, né? Pela sua esposa e pela sua família, e numa submissão livre, né? Numa submissão livre mesmo em amor. E você perguntou se essa decisão se deu pela submissão ou através de uma conversa de nós dois. E eu queria te dizer que submissão não exclui a questão da conversa. Submissão não é o marido tomar a decisão que diz respeito a ele. Então, já que eu sou o homem, a cidade vai ser a minha, a igreja vai ser a minha, o trabalho vai ser o meu. Então, as coisas que a gente tiver que decidir vão ser sempre referentes a mim. Então, não acredito nisso, não vejo na Bíblia isso de maneira alguma, muito pelo contrário. A liderança bíblica, a liderança masculina bíblica, quer dizer acerca de alguém que está ali tomando uma decisão em prol, uma decisão de sacrifício e de amor em prol, principalmente da esposa e também da família. Então, isso envolve com certeza conversa. No final das contas, aqui em casa, a última palavra vai ser do Pedro? Vai, mas na maioria das vezes a gente não entra em conflito porque óbvio que para tomar uma decisão, ele vai ouvir a pessoa que ele mais ama no mundo, que sou eu, né? Então, claro que a minha opinião, o meu bem-estar vão estar acima do bem-estar dele, da opinião dele, né? Eu gosto muito de lembrar do Wayne Grudem, sabe? Vocês conhecem o Wayne Grudem, um teólogo famosíssimo. Ele dava aula num super seminário lá nos Estados Unidos, muito famoso, muito reconhecido nesse seminário. E aí ele foi palestrar numa outra cidade e a esposa foi com ele. E a esposa sofre, né, de uma doença aí, tinha um monte de condição aí, e a vida dela era bem ruim por causa dessas condições de saúde. E eles foram para essa outra cidade, se eu não me engano, era uma cidade mais de praia, e ela ficou muito bem, ela se sentiu muito bem. E ele abdicou da sua carreira, né, no semináriozão lá, para eles se mudarem para um seminário menor, que não tinha quase nenhuma estrutura, para que ela pudesse viver melhor. Então, esse homem exerceu a sua liderança sacrificial. Ele se sacrificou em prol da sua esposa, né? Ele sacrificou uma carreira de maior prestígio porque a prioridade dele tem que ser a esposa. Então, a liderança masculina é essa liderança que coloca o bem-estar do outro em primeiro lugar, porque a liderança do homem é baseada na liderança de Cristo, e Cristo sacrificou por nós, né? Então, é esse amor sacrificial, essa liderança sacrificial. Então, a nossa decisão de morar aqui foi por causa do bem-estar da nossa família, por causa do meu bem-estar, né? Aqui em Caxias do Sul eu tenho muito mais liberdade do que eu tinha em Fortaleza, porque é uma cidade mais tranquila, né? Então, uma coisa não exclui a outra, né? Nós conversamos, a gente colocou, né, pesou os prós e os contras, mas também não foi uma decisão que ele tomou, porque a gente nem era casado ainda. Então, a liderança e a submissão são no contexto do casamento. Você não precisa se submeter a namorado, a noivo, né? Claro que você tem que começar a conversar e a dar passos para que isso aconteça no casamento, mas submissão não existe em namoro, da mesma maneira que liderança também não existe. Mas eu queria frisar isso, sabe? Uma coisa não exclui a outra de maneira alguma, né? Essa liderança vai se basear nas necessidades da nossa casa, da nossa família. Então, todas as decisões que a gente toma e que o Pedro toma em última instância, né? Se ele precisar decidir por nós, serão baseadas, tendo em vista, né, o nosso bem-estar, né? Principalmente o meu.
Sinceramente, porque é isso, a Bíblia diz que eu sou a parte mais frágil, então ele vai exercer essa liderança pensando, né, na família, pensando em mim, pensando no Timóteo, pensando nos nossos futuros filhos, e muitas vezes é ele que vai se sacrificar por isso, e esse é o amor sacrificial bíblico, né? Claro que a gente ainda tem muita vida pela frente, eu tenho certeza que ele vai errar nessa questão da liderança em algum momento, né? Mas eu sei que eu tô com um homem também submisso a Deus, que eu sou submissa a ele e ele é submisso a Deus, então quando ele errar, ele vai se arrepender e vai se voltar para Deus, né? Então essa questão da submissão não é porque, você tem que mudar de cidade porque tem que ir para a cidade do homem. Não, às vezes a cidade dele é muito ruim, às vezes vai ser ruim para você, às vezes até como essa questão do Wayne Gruden, né? Uma questão de saúde. Então, não é que você tem que obrigatoriamente ir para onde o seu namorado ou noivo mora, né? Vocês têm que tomar essa decisão e ele é uma coisa muito interessante de você observar agora. Ele tá tomando a decisão baseada em quê? Ele tá dizendo, não, você tem que vir para cá porque eu sou o homem, ou você está vindo para cá porque ou eu tenho família aqui que precisa mais de mim, ou porque o meu trabalho é aqui. Então, geralmente, a mulher vai, né, para onde o rapaz mora por uma questão prática, por uma questão de logística. Mas se for, você tem que vir para cá porque eu sou o homem, né? Eu acho que esse homem aí entendeu submissão e liderança de maneira errada. Essa liderança que busca os seus próprios desejos, que olha para si mesmo e para o seu próprio bem-estar e comodidade, não é uma liderança inspirada na Bíblia, inspirada em Jesus Cristo, o maior exemplo de liderança que nós temos, né? Então, fica bem atento aí com tudo isso daí, né? Essa submissão é conversa, gente. De novo, aqui em casa, a última palavra vai ser do Pedro, mas até ele tomar ali a decisão final, a gente já conversou muito, já ponderou muito, ele vai levar em consideração a minha opinião, obviamente, gente. Não é a minha opinião, a sua opinião. Nós somos um casal. Estou seguindo a liderança do meu marido, mas óbvio que ele vai levar em consideração todas as engrenagens aqui da nossa família. É isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu posso trazer mais vídeos aqui respondendo perguntas de vocês, porque tá chegando, como eu disse, bastante gente nova aqui no canal. Queria agradecer aos apoiadores do canal. Vocês estão me ajudando, né, me possibilitando a continuar produzindo conteúdo aqui pra internet, especialmente agora que eu estou trabalhando, né, só com a internet. Muito obrigada mesmo por apoiarem e acreditarem aqui no meu trabalho. Se você não pode me ajudar financeiramente lá pelo Apoia-se, você pode deixar um like nesse vídeo, você pode usar também os meus links da Amazon e também compartilhar esse vídeo com seus amigos ali no grupo da igreja, dá uma fuçada aqui nos vídeos do canal que você vai achar muita coisa interessante. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você!